como eu conheci a ciência da felicidade. Esse papo vai render, fica aí. Óbvio que eu conheci a ciência da felicidade por conta das minhas experiências profissionais, tanto as boas quanto as ruins. Sempre trabalhei com endomarketing e comunicação interna há muitos anos, olhando para o engajamento do colaborador, olhando para o envolvimento que as pessoas têm ali com o trabalho, com a profissão, com as suas funções, a relação dele com o trabalho. E aí eu sempre tive esse olhar, esse foco. E sempre gostei muito do que eu fazia, sempre amei o meu trabalho. Já teve um tempo em que eu caí numa empresa em que não era nada feliz, era infeliz em todos os sentidos da palavra que você imaginar. Pois é. E aí, estando ali naquela empresa, eu pensava, gente, mas eu sei o gosto bom que tem de ser feliz profissionalmente. Eu quero sentir isso de novo e eu quero fazer isso não só por mim, mas por outras pessoas também. Comecei a pesquisar mais profundamente sobre engajamento, já trabalhava com isso, né? Mas engajamento por outros vieses, outros olhares. E aí eu achei um artigo, isso em 2012, 13, por aí, um artigo sobre felicidade no trabalho. Tinham pouquíssimos conteúdos sobre felicidade no trabalho aqui no Brasil, né? Em português, na época eu não falava nada de inglês. Então, eu tive acesso a poucas informações, eram poucos artigos que a gente encontrava soltos aí na internet. O tempo passou, eu fui trabalhando em outras empresas, algumas boas, outras ruins, né? Enfim. E aí, um belo dia, eu acompanhando um conteúdo na internet, vi uma pessoa falando sobre felicidade no trabalho. E era uma especialista, e era a professora Carla Furtado, que eu a conheci, inclusive, através de uma consultoria de endomarketing das meninas da Fale. E foi muito legal porque aí eu comecei a entender que aquilo que eu acreditava que era possível fazer, que era possível existir no trabalho, era real, tinha métrica, tinha dado e que vinha da ciência. Felicidade é ciência. E aí eu participei de um seminário ali na pandemia. E na sequência, depois daquele seminário, era um seminário de felicidade no trabalho, era online, e aí dali eu decidi que eu quero mergulhar nisso, eu quero trabalhar com isso, então vamos embora. E aí eu fiz inclusive a minha certificação, uma das minhas primeiras formações em felicidade foi com a professora Carla Furtado. Foi a 4ª turma de Chief Happiness Officer que ela formou pelo instituto dela. E foi muito legal porque, assim, depois, me conectando mais com a professora Carla, eu descobri que ela foi coordenadora de endomarketing lá em 93, 95. E aí aquilo me deixou ainda mais empolgada, porque eu pensava, nossa, já é uma pessoa que eu admiro, uma cientista da felicidade, eu quero aprofundar tudo que eu puder com ela. Eu quero conhecer mais e, para completar, ela tem a mesma base que eu tenho, a mesma visão que eu tenho, ela veio do endomarketing. Então eu me senti ainda mais, senti que eu estava mais ainda no caminho. Meus estudos continuaram, fiz outras formações, hoje a gente já não tem mais a professora Carla, né, aqui, ela se foi, mas o sentimento que fica, o legado dela ficou não só comigo, mas com outros profissionais. Mas voltando assim, né, então sobre o meu encontro com a ciência da felicidade. E aí mergulhando nesses estudos eu descobri que é ciência, eu descobri que é possível aplicar no trabalho, que é possível ser feliz no trabalho. Eu tive a certeza, né, eu já acreditava nisso, mas eu tive dados científicos que comprovam isso. E aí eu fui vendo forças de caráter e forças de assinatura e fui me identificando cada vez mais. E numa época em que eu ainda estava ali em formação, que eu só fazia atividades de endomarketing e comunicação interna, eu já dava uma pincelada do que eu ia aprendendo na ciência da felicidade, eu já ia aplicando aos projetos de endomarketing e comunicação interna. E aí hoje eu estou aqui com a minha consultoria, fazendo palestras e implantações de jornada de felicidade nas empresas. Estou muito feliz, cada vez mais realizada, cada vez estudando mais, porque a ciência está aí trazendo cada vez mais aprofundamentos, cada vez mais estudos sobre o ser humano.
e a gente está conseguindo ter ainda mais base para levar isso para o ambiente de trabalho. E não só para o ambiente de trabalho, tenho colegas de profissão que levam isso para as escolas, para o campo espiritual e para diversos outros campos mundo afora. Eu me sinto muito feliz dentro da ciência da felicidade e eu espero poder continuar contagiando o mundo por meio dela.